1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo de número 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofinias e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente tentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho, aparte de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te concederá a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficará para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: Faz o que melhor te agrade. Fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives,
eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti. O Senhor que, dia após dia, nos fortalece por meio da Tua palavra e nos santifica e nos torna um povo cada vez mais forte no Senhor. Senhor, dai-nos entendimento dessa palavra, dai-nos compreensão, fortalece-nos, faz-nos, Senhor, crentes que a cada dia estejam comendo de um alimento mais sólido, que tenhamos compreensão e a cada dia tenhamos mais vida contigo. Assim nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O nome do pai de Samuel era Eucana, e ele era um levita, um servo ali, alguém que adorava, que servia ao Senhor ali no templo. Ele devia desfrutar de certa posição social na época, ele por ser ali um chefe da família de Zofim, ele tinha 2 mulheres, é falado na Bíblia. Isso não quer dizer que era aceitável. Na verdade, a palavra de Deus sempre condena essa atitude. Esse povo que estava vindo de uma sociedade pagã, que o Senhor trouxe ali realmente, e ainda praticavam coisas que aos olhos do Senhor não eram adequadas. Nós vemos isso desde o início da criação. O Senhor fez um Adão e uma Eva, e nós vemos também até o Senhor falando isso em Mateus 19, versículo 8, que o Senhor Moisés só deu carta de divórcio por conta da dureza do coração do homem, mas nunca foi assim. Mas nesse caso aqui, por conta da dureza aqui, realmente esse homem tinha 2 mulheres. E dessa desobediência ocorreu um desgosto. Ele tinha ali a Ana, que ele amava, que ele realmente tinha por querida, mas ela era estéril. No entanto, Penina, sua outra esposa, tinha muitos filhos. E ele gostava tanto de Ana e amava tanto a Ana, e ele até fala, não, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele era um marido amoroso, alguém que realmente tinha um carinho muito grande por Ana. E por Penina perceber isso, ela pegava e realmente torturava ali a Ana de todas as formas, entristecia de todas as formas ali a Ana. Naquela época, ser estéril era alguma coisa terrível para a sociedade, naquela sociedade. Era a maior vergonha para qualquer mulher judia. Na comunidade judaica, onde foi ali prometido então o Redentor, onde foi falado das gerações seriam abençoadas. Então, ter muitos filhos era uma demonstração de bênção de Deus. E até o texto fala que, na verdade, quem tinha fechado, cerrado, impedido ela de ter filhos foi o próprio Senhor. Isso fica claro no texto. Ana não desprezou a Deus pela condição. Antes ela se colocava diante do Senhor ali continuamente em prantos. E nós podemos aprender algumas posturas dessa mulher. E, realmente, porquê de algumas questões. Quais são as razões de Deus adiar os nossos sonhos? À luz de 1 Samuel, nós vemos o porquê de algumas vezes nossos sonhos, aquilo que nós ansiamos tanto, demorar, sermos impedidos. Em primeiro lugar, Deus adia a realização dos nossos sonhos para que possamos buscá-lo. Mais importante do que o Deus ali, do que as bênçãos de Deus, é o Deus das bênçãos. Tem pessoas que buscam mais as coisas de Deus do que o próprio Deus,
que buscam mais aquilo que eles podem ganhar, receber de Deus, mais do que a comunhão com Deus em si. É um relacionamento utilitarista, um relacionamento egoísta, um relacionamento realmente ali onde a pessoa busca realmente receber, e até nós vemos expressões estranhas, né? De determino, eu exijo, eu reivindico. Reivindicar o quê? Nós não merecemos nada além da condenação eterna. Isso merecíamos. O que nós temos, nós não merecemos de forma alguma. Jó disse: nu eu vim e nu eu vou sair desse mundo. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ana, de forma alguma, praguejou, amaldiçoou, mas ela subia de ano a ano, diz o verso 3. Com o espírito ali angustiado, Ana procurava refúgio no tabernáculo. O tabernáculo, como eu disse, quando eu fiz a leitura de Ezequiel 37, o tabernáculo era símbolo da presença de Deus com o seu povo. Então, ano após ano, continuamente ela buscava a presença de Deus na sua vida. Ano a ano, ela se colocava na presença de Deus e continuava a rogar ali ao Senhor. O templo então simbolizava essa presença, essa doce presença de Deus. E ali Ana se chegava com fé e se derramava na presença do nosso Deus, o Deus vivo. João Calvino, reformador, disse que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Quer um remédio para a sua aflição? Oração. John Bunyan, ele diz que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Ana não tinha nem palavras. Ela se derramava ali, ela derramava seu coração e nem saía palavra da sua boca, de tão angustiada que ela estava. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Capítulo 1, verso 10. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. 1 Samuel 1,12. Ela não deixou de orar, mas ela persistiu. O Senhor nos fala isso. Jesus ensina realmente a perseverarmos. Não é que Deus é surdo, ou que Deus é mau, que Deus quer nos ver nos humilharmos, realmente Ele se agrada disso. Não. Na verdade, Deus quer que nós tenhamos essa verdadeira noção de dependência, de confiança, de fé, de amor, de demonstração que cremos que Ele pode mudar a nossa sorte, confiando que o Senhor é aquele que todo bem procede de suas mãos, não buscando Ele só por conta de coisas, mas buscando Ele porque Ele é Deus, buscando por quem Ele é e não pelo que Ele tem ou pode nos oferecer. C.S. Lewis, falando quanto à questão de o que muitos entendem aí, né? Algumas pessoas falam, não, a oração amolece o coração de Deus, a oração é uma chave para eu abrir ali a porta, colocar Deus na parede. Mas diferentemente do que a maioria acredita ou ensina, a oração é uma demonstração de dependência, de confiança, de submissão então do Todo-Poderoso. C.S. Lewis, falando a respeito, ele disse: as minhas orações não mudam a Deus, as minhas orações mudam a mim mesmo. As minhas orações não mudam a Deus. Oração não muda a Deus, porque Deus é imutável. Se você fala que a oração muda a Deus, você está falando que Deus não é perfeito. Que você muda alguma coisa que está errada, que não está perfeita, você conserta. Você está falando que tem que consertar Deus? Que Deus é imperfeito? Que Deus deixou de fazer alguma coisa que precisava? Não. A oração nunca muda Deus. A oração muda a nós mesmos. Nós que oramos ao Senhor, demonstramos então essa confiança.
essa persistência, que no Senhor obtemos o seu favor. Ana não ficava revoltada por Deus ter fechado seu útero, a ter deixado estéril, mas buscava no Senhor em oração. Não desprezou ou exigiu, mas derramava sua vida diante do Senhor. Durante todo aquele tempo, derramava sua alma diante daquele que tem todo o poder para fazer da estéril mãe de vários filhos, como diz Salmo 113, verso 9. Ela foi sustentada e nela foi criado então um coração dependente, um coração estável no Senhor. Nós queremos um coração realmente dependente de Deus. Nós queremos um coração estável, firme. Nós devemos recorrer à oração. Esse elemento na vida do cristão, eu falo que a vida do cristão, da igreja, é como nas nossas pernas. Precisa de duas pernas para ficarmos em pé. E chama-se oração e palavra. Qualquer uma delas, se nós tirarmos, nós vamos sofrer. Nós temos oração e a palavra. Nos colocarmos perante o Senhor em oração e ouvirmos a sua voz por meio da sua revelação das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, Deus adia a realização dos nossos sonhos para que nós reconheçamos que dele procede todo bem. Ele não nos concede de imediato, e geralmente, algumas vezes até acontece, nós acabamos de fechar a boca e Deus já responde a nossa oração, acontece. Mas Deus não quer que nós caiamos nessa situação de achar, não, já recebi, pronto. E nos afastamos do Senhor. O sumo sacerdote Eli, vendo-a mover apenas os lábios, julgou a princípio embriagada. Mas ela pega e fala assim: Senhor, eu não sou filha de Belial, não. Até a palavra Belial no Antigo Testamento é uma palavra para a gente ter a noção, a conotação dela é utilizada até para definir Satanás, porque é a questão de desprezível e indigno. Então ela está falando: Senhor, eu não sou uma pessoa desprezível nem indigna. Eu não sou essa pessoa que está realmente com a vida bagunçada, não, Senhor. Eu sou uma mulher temente a Deus, que vem me colocando na presença dele. Eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ana não teve dificuldade de dedicar a Deus Samuel, porque ela antes já tinha dedicado sua vida a Deus. Assim como ela dedicou a sua vida a Deus, ela dedicou seu filho a Deus. E assim ela pega de forma sábia. Ela sabia que tudo que procedia do Senhor era a seu favor, tudo que ela recebia. Aquele filho que ela recebeu então ali, depois que pediu, era bênção de Deus, não foi um acaso, não foi uma coincidência, não, que eu subi no templo, depois eu engravidei, foi uma coincidência. Ela sabia que não foi uma coincidência, ela sabia que não foi por acaso, tanto que o nome de Samuel significa Deus ouve. Ela sabia que Deus ouviu a sua oração, e serve para nos lembrar que a graça de Deus é para todos aqueles que invocam então o nome do Senhor. Porque por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que vive, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Verso 27, verso 28. Sabe o que significa Ana? O nome de Ana? Graça. E essa mulher realmente era demonstração ali de graça, de virtude. Era realmente uma mulher que demonstrou ser preciosa aos olhos do Senhor. Teve uma conduta admirável. Ela não se revoltou contra Penina, ela não se revoltou contra Deus, ela não se revoltou contra o sacerdote, mas de forma humilde, continuava na presença do Senhor. E cria, e amava, e perseverava. E uma mulher que era agradecida ao Senhor. Ela entendia que a sua vida realmente era graça, assim como seu nome. Tudo era graça de Deus.
Até o seu nome era graça. Ela cumpre o seu voto. O menino acabou de desmamar, ela não ficou enrolando. Nós poderíamos pensar, não, ela ficou tantos anos pedindo uma criança, de repente tem a criança, ela ia ficar enrolando um pouco, né? Não, deixa mais um pouquinho. O menino estava com 7 anos lá e ia querer estar no peito. Não, é que eu não desmamei ele não, né? Não, o menino ainda, o texto diz que ele era pequeno, ele era muito novo, tinha acabado de desmamar. Ela pega e leva. Ela pega, já tinha avisado para o seu marido, falou assim: olha, meu marido, esse filho foi Deus que deu. Isso aqui eu fiz um voto onde eu consagrei ele, onde ele então será colocado ao serviço do Senhor. Ela cumpre o seu voto. Depois de desmamada, ela volta dos 3 anos ali quando ele tinha por volta dos seus 3 anos de idade. O compromisso que ela assumiu diante de Deus, ela o cumpre, não se demorando, não arranjando desculpas, mas o faz assim possível. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Salmo 127, 3. Dessa herança nós cuidamos, pois nos foi dado. Nós temos a responsabilidade como pais de ensinar, de guiar, de orientar. Nós somos seus tutores, seus responsáveis, mas filhos não são filhos dos pais. Filhos são herança do Senhor. São uma bênção, são um presente, são uma dádiva de Deus. E Deus, que é o Senhor deles, que Deus que é o dono deles, que Deus que é dono de todas as coisas, a Ele, pois, a glória. A Ele, pois, nós devemos louvar, adorar, engrandecer com os nossos filhos. E assim Ana fez. Ela entrega e adora ali com ele, realmente ao Senhor. Não podemos deixá-los soltos no mundo, mas temos que atar seus corações a Deus. Nós somos responsáveis. Hoje é dia das mães, e mães, pais, temos que atar os corações dos nossos filhos, realmente uni-los, amarrá-los, prendê-los, doces grilhões de amor do Senhor nosso Deus, prendê-los amorosamente a Deus, para que não se desviem dele. Deus adia a realização dos nossos sonhos, para que possamos também entender seu supremo propósito, um propósito que é maior do que os nossos pensamentos, nossas expectativas. Nós temos nossos sonhos, nossas expectativas, nós temos a nossa visão do como pode ser as coisas, nós temos os nossos planos, mas Deus vê o todo. Na verdade, até não tem nem passado, presente e futuro para Deus, porque Ele não é afetado pelo tempo. Ele vê tudo como se fosse uma só coisa. Deus não é pego desprevenido. Ele não é pego despercebido de alguma coisa. Ele está no controle de tudo. Ele sabe tudo. Ele governa tudo. De uma forma esplêndida, maravilhosa. Samuel seria nazireu. O que é nazireu? Nazireu é alguém dedicado ao serviço de Deus por algum tempo ou por toda a vida. No caso de Samuel, ele foi ali consagrado para servir ao Senhor durante toda a sua vida. Ele foi educado para ser servo de Deus, foi educado ali na companhia do sacerdote Eli. A fidelidade de Ana ao voto que fez não deu apenas um filho, mas um líder para o povo de Deus. Nós vemos isso no verso 20 e 28. Foi levantado ali um líder, alguém realmente que abençoou o povo de Israel. Ela esperava um filho. Deus deu um líder. Deus deu alguém que foi essencial, foi valioso. Lamentavelmente, isso não ocorreu com os filhos de Eli.
Os filhos de Eli eram maus. Os filhos do próprio sacerdote eram ruins, eram uma praga. Aqueles filhos eram promíscuos, pecavam de forma escancarada. Aqueles que estavam ali para servir, adorar o Senhor, eram responsáveis por aquilo. Mas as suas vidas estavam bem distantes. 1 Samuel 2,12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Assim como Ana fala, eu não sou filho de Belial, o texto aqui nos diz que eles eram filhos de Belial. Eles eram pessoas ruins, pessoas realmente desprezíveis aos olhos de Deus, pessoas que realmente tinham suas vidas de uma forma sem valor. 1 Samuel 2,26, mas o jovem Samuel crescia com estatura e no favor do Senhor e dos homens. Diferente daqueles filhos de Eli, filhos do sacerdote, isso não significava que seriam bons filhos, porque era filho de sacerdote. Filho de crente, crentinho não será. Cada qual tem que cuidar da sua própria vida. Os pais têm que conduzir seus filhos à presença do Senhor. No caso aqui de Eli, infelizmente foi triste. Por conta da maldade aqui, esses filhos foram, durante um momento de guerra, eles morreram. Quando Eli fica sabendo da notícia, ele estava sentado na cadeira, foi falado ali, seus filhos morreram na guerra. E a arca do Senhor foi tomada. Quando falou que a arca do Senhor foi tomada, ele caiu para trás, quebrou o pescoço. Caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Falou o texto que ele era um pouquinho gordinho, meio pesado. Acho que estava em quarentena. E nós vemos de forma triste realmente essa questão. Mas o Senhor levanta a esse jovem, a esse rapaz, Samuel. Ana queria apenas ser mãe, mas Deus queria algo mais para ela. O propósito de Deus era maior do que o sonho de Ana. O desígnio de Deus, a vontade de Deus, era que Ana fosse mãe do maior profeta daquela geração. Ele foi o último dos juízes de Israel, foi profeta e sacerdote, e ungiu a Davi e ungiu também a Saul. Quando nós pensamos que Deus está diante, Ele na verdade está, quando nós pensamos que Deus está distante, Ele na verdade está trabalhando em nosso favor, preparando algo melhor para nós. Mais importante de que realizar os nossos sonhos é sempre nós buscarmos que o Senhor faça a sua vontade. Nós aprendemos disso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Até no momento onde o Senhor já sabia o que lhe aguardava, a cólera, a ira de Deus, algo terrível. O Senhor ali soa gotas de sangue, mas Ele fala: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua, porque eu sei que ela é perfeita, maravilhosa, necessária. Nós temos essa noção de colocarmos realmente, nos colocarmos na vontade do Senhor, colocarmos os nossos sonhos e falar: Senhor, meu futuro, meus sonhos, eu sei que está nas tuas mãos, eu confio no Senhor. Guia-me, orienta-me. Eu sei que o que o Senhor tem para mim é o melhor. É o melhor. Quais as razões de Deus adiar então os nossos sonhos? À luz de 1 Samuel capítulo 1, em primeiro lugar, Deus adia a realização dos sonhos para que possamos buscá-lo. Deus também adia a realização dos sonhos para que reconheçamos que dele procede todo bem. E também Deus adia a realização dos sonhos para que possamos entender um supremo propósito, um propósito superior, além das nossas expectativas. E aí nós ficamos com aquele sentimento: não, tadinha de Ana. Aí passou ali
o melzinho na chupeta, só teve aquele gostinho de que era ser mãe. Não, Deus é muito bom. Deus é bom demais. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aquela que era estéril, de repente tinha um filho que era servo do Deus Altíssimo, que estava dedicado ao Senhor, e o Senhor ainda lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. O Senhor é aquele que faz que a mulher estéril viva em família e realmente seja alegre mãe de filhos. Aleluia, aleluia. Podemos louvar o Senhor, podemos saber que o que o Senhor faz é maravilhoso, é perfeito, é cheio de graça. Louvemos ao Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o que o Senhor tem reservado para nós é perfeito. Os seus planos, os seus pensamentos não são nossos pensamentos. A sua vontade, os teus desígnios são maravilhosos. Senhor, que nós não estejamos requerendo que os nossos desejos sejam cumpridos, mas que a sua vontade seja feita. Que nós confiemos no Senhor todos os dias da nossa vida. Que louvemos ao Senhor e que adoremos a Ti para sempre. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a perseverar em Ti. Ajuda-nos cada vez mais a confiar no Senhor, sabendo que o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom, cheio de graça, de justiça, de misericórdia, de eterna bondade. Obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Que nós, cada dia, confiemos mais no Senhor, em Sua palavra, e nos coloquemos mais dependentes dEle. Deus abençoe.